Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos nós, queridos amigos, irmãos, que nos assistem e acompanham pelo YouTube, nessas breves meditações que fazemos, e hoje nós temos o título Disse Tudo. O texto é de João capítulo 4, do verso 39 em diante. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: agora já não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós cremos e temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Coisa maravilhosa esse texto, né? Bom, disse tudo. A vida nos ensina que dizer tudo que se sabe é uma atitude insensata. Também pode ser uma exibição. Nem muitos se pode abrir o livro do nosso coração para qualquer pessoa, nem praticamente para ninguém. É difícil essa situação. A expressão disse tudo, que está nesse capítulo 4 de João, 2 vezes repetida, foi o que a mulher samaritana disse aos moradores da aldeia de Sicar, a aldeia em que ela morava. Sicar é um lugar perto onde, no passado, Jacó abriu um poço, e Sicar foi uma parte das terras que José, filho de Jacó, recebeu de herança. O versículo 29 diz a expressão assim: vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Disse tudo. Então, esse é o diálogo interessante. É interessante porque Jesus podia ter contornado a sua passagem por aquele lugar, mas de propósito não fez. Segundo, Jesus estava cansado, diz o texto, não apenas cansado de andar com os seus discípulos, mas também com fome e com sede. Terceiro, era a hora sexta, ou seja, era cerca de meio-dia. Então, aquela hora era uma hora em que o poço não era muito visitado pelas pessoas, e principalmente pelas mulheres de bem, porque elas vinham mais cedo para o poço. Esse horário, normalmente, eram para pessoas que não tinham uma boa reputação ou relacionamento ou consideração pelos moradores. Bom, depois, Jesus abre um diálogo com aquela mulher. Jesus era um judeu. A mulher ficou admirada. Como sendo tu judeu, conversa comigo que sou samaritano? Porque havia animosidades antigas entre esses dois povos. E mais uma expressão é que Jesus toca no diálogo na fraqueza daquela mulher. Traga seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: eu sei. Você já teve 5. E o que está contigo agora não é teu marido. Isso significa uma mulher de uma vida livre, uma mulher de uma vida de promiscuidade, uma mulher com muitas frustrações e muitas tentativas de acertar na vida amorosa. Então, era, portanto, uma mulher, vamos dizer, naqueles conceitos de pecadora, ou uma mulher que não tinha uma boa reputação. Jesus tocou na fraqueza dela. E, por último, Jesus se revela quem ele é. É impressionante Jesus como se revela. Se conheceres aquele que te diz, dá-me de beber, que foi esse o início do diálogo, mulher, aqui no poço, dê-me de beber, como você pedir a mim, que sou samaritano, de beber? Se tu conhecesse quem é que te pede, dá-me de beber, tu pedirias e eu te daria uma água que jamais acabaria, mataria, saciaria realmente a tua sede. Então, assim foi o diálogo, não é? A mulher ficou assustada logo depois de Jesus
revelou quem ela era e ela realmente ficou reconhecida de que ela era pecadora e que precisava, e que Jesus era um profeta. Mas depois ela chegou à conclusão que Jesus não era profeta. Quando ela foi anunciar aos habitantes do seu lugarejo, ela não disse que Jesus é um profeta, ela disse que Jesus é o Messias, ou seja, aquele que estávamos procurando, esperando já de tanto tempo. Tudo bem? Então, isso é um assunto tão interessante, tão importante, que ela foi a primeira samaritana a se tornar missionária na história da igreja, porque ela correu para a cidade e chamou os homens para virem conhecer a Jesus. Esse é um ponto muito interessante, você pode recear de abrir o coração para qualquer pessoa, e realmente tem toda razão. A quem nós devemos abrir o coração é para o próprio Deus, porque somente Ele tem a capacidade de perdoar todos os nossos pecados. Então, isto é muito importante. Como diz a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Coisa maravilhosa. Portanto, somente Deus pode perdoar, mas é necessário reconhecer e pedir perdão dos nossos pecados. Aquela mulher reconheceu e teve uma vida transformada. Ela se tornou uma missionária de Jesus. Quando ela anunciou quem era Jesus para os homens virem conhecer, Jesus ficou mais 2 dias ali naquele lugar. Não sabemos o quanto ele ensinou, mas sabemos que aquilo ali foi uma transformação geral. Muitos conheceram Jesus, assim como muitos podem conhecer e devem conhecer a Jesus através de sua vida, mas sua vida transformada. Portanto, abra o seu coração, porque Deus sabe tudo, diz tudo na sua santa palavra, e você deve colocar toda a sua vida aos cuidados de Deus para ter uma vida transformada, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e nos abençoe. Até uma próxima. Pastor Silas Rebouças Nobre, estamos no YouTube, nos procure ou nos siga e recomende também a outros amigos. Que Deus abençoe. Até a próxima.